Hoje é Halloween e eu tô trazendo aqui a sequência dessa nossa saga de filmes aí, melhores filmes de terror em todas as plataformas de streaming. A gente já soltou aí da Netflix, se você perdeu eu vou deixar o link na descrição, mas hoje eu reuni aí só a seleta e a nata dos filmes no Prime Video, então se prepara porque tem filme aí pra todos os gostos. Tem zumbi, tem loucura, maníaco, sobrenatural, tem tudo. O penúltimo é pouquíssimo falado e o último é uma novidade que saiu hoje, então fica até o final, fechou? Taking control. Triumph. E aí, eu sou o Cauê e você tá no Filmologia, nosso universo cinematográfico aqui do YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o seu likezão, deixa o comentário aí que eu vou responder a todos os comentários, demorou? Primeiro da lista aí, o Belko Experiment. Imagina você tá indo ali pro seu trampo normal, rotina ali de escritório, cada um querendo mal do outro, mas ninguém fala. E aí, de repente, uma voz fala ali do alto-falante, dando ordens muito sinistras pra vocês e que se vocês não cumprirem, vocês vão morrer. Top, né? Esse é o experimento Belko. As pessoas estão ali num dia normal de escritório, quando de repente todas as saídas são trancadas e eles começam ali um experimento no qual eles são as cobaias. E eles têm que obedecer, senão a empresa tira a vida deles. All employees, lend me your full attention. Tem muito uma vibe ali meio Battle Royale, Hunger Games, misturado com o Cubo, então tem toda uma conspiração, é alienígena, é do governo, quem que tá fazendo isso? At our expense. Em A Visita a gente vê um plot twist da hora mesmo, cara, você não espera aquilo, e é um filme que brinca ali muito com um terror psicológico misturado com sobrenatural, misturado com natural. A gente não sabe se é problemas psicológicos ali, psíquicos, né, daquelas pessoas, se é por conta da velhice ou se é algo maligno mesmo. Aqui o M. Night Shyamalan brinca com esse filme, eu considero um bom filme, um filme que dá momentos ali de cagaço total, então ele acerta nesse filme, que traz aí dois jovens, né, um adolescente, o seu irmão mais novo, para ir visitar ali a casa dos avós. São avós que eles não têm muito contato, inclusive eles nem sabem a aparência desses parentes distantes. E eles vão passar esse tempo sem os pais, então deixa tudo mais... Parece que eles estão muito mais em perigo por estar longe dos pais. Não tem como falar mais do que isso sem dar spoiler, mas vale muito a pena assistir. Abismo do Medo é um filme aí que tem uma vibe que pouquíssimos filmes têm, poucos filmes decidem seguir nesse nicho, que tinha muito no passado, né, como Pânico na Floresta, Viagem Maldita. Tem um outro nesse estilo que também envolve cavernas, que é A Caverna também. Filme muito da hora, que é esse terror com criaturas humanoides bem esquisitas. E aqui a gente acompanha um grupo de amigas aí que são exploradoras, elas vão fazer uma expedição até uma caverna. Acontece ali um deslizamento de pedras, elas ficam presas ali e elas têm que achar uma outra saída. Só que aí nessa caverna elas encontram, aí se deparam com criaturas, mano, horrendas, que não veem a luz do dia, então elas são cegas. E cara, na moral, esse filme aqui sim dá um cagaço, é uma atmosfera bem dark, um filme claustrofóbico, então, cara, saudades de filmes assim, velho. A Lenda de Candyman, um filme aí que dá sequência direta ao filme lá de 92, que teve o Clive Barker na direção, no roteiro. E aqui no filme de 2021, dá sequência com um artista que é obcecado com a Lenda de Candyman. Ele tá fazendo uma exposição aí pro pessoal e faz uma obra ali, uma exposição dedicada ao Candyman. Aquela obsessão dele vai crescendo e crescendo até que ele... Aí já seria dar spoiler, mas você precisa assistir. Candyman é um personagem mitológico que se você falar o nome dele, invocar ele ali na frente de um espelho, igual como se fosse a loira do banheiro lá, sei lá. Candyman. 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 É como se ele tomasse você. E aqui o filme vai desenvolver mais um pouco desse personagem aí, dessa mitologia da hora do Candyman. Não é um filme que você vai ficar morrendo de medo,
Provavelmente você vai tomar alguns sustos, mas é muito interessante como ele vai construindo esse personagem aí do Candyman. E tem uma ótima fotografia, ótimas atuações, então vale muito a pena assistir. REC, aqui o filme original lá do Quarentena, um filme espanhol que vai trazer aí a abordagem de zumbis, o nicho zumbi, só que de forma muito mais visceral, muito mais aterrorizante, cara. Geralmente, pra mim, filmes de zumbis são mais family friendly, você consegue assistir de boa ali com a sua família, é um filme mais aventura, mais ação, só que aqui, cara, é um filme muito mais tenso, com um aspecto bem mais dark, assim, que conta a história aí de uma jornalista, a Angela Vidal. Ela tá indo entrevistar bombeiros, ver como é que é a rotina deles de noite, e tá tudo muito bem, tudo muito pacato, até que eles recebem uma ligação para ir até um prédio, e nesse prédio, quarentena total, o prédio fica isolado, e lá dentro uma infecção de raiva ali começa a tomar conta das pessoas. Então imagina, você ali preso num lugar pequeno e zumbis lá dentro. Só que, cara, não são um zumbizinho de boinha, não. É um bagulho feio mesmo, feiura mesmo, cara. Nocturne, um filme aí que é pouquíssimo comentado por aí. É um filme que carrega um pouco da vibe Suspiria, né? Que tem ali algum artista que quer ser o melhor artista e por conta disso, dessa obsessão, ele vai fazer coisas ali que não são muito legaisinhas. Eles vão passar ali do limite do que se poderia fazer por uma obsessão, por uma ganância. E aqui conta a história de uma jovem pianista que vive na sombra ali da irmã gêmea, que é super talentosa. Então já começa com essa invejinha ali. E elas estão ali numa escola de pianistas, na escola de artistas. E essa menina, ela encontra um caderno ali da maior solista da escola. É a menina mais famosa ali daquela escola. Ela encontra esse caderno e vê umas anotações. E de repente ela começa a melhorar do nada as skills, as habilidades dela aí como pianista. E vai envolver aí, mano, uma história antiga aí sobre aquela composição musical que o diabo fez e tal. E aqui vai envolver isso, coisas sobrenaturais. She carved symbols all over the wall and threw herself out a third floor window. Até que vai desenvolvendo. Mano, o final eu achei bem impressionante mesmo. Pra quem curte um terror psicológico, não é um filme que toda hora vai te dar susto e medo e tal, mas é uma história bem fluida, bem da hora de acompanhar. Então, assistam. Where's theory book? I've been reading it, studying it. Assurance. Pra fechar a lista, um filme que lançou hoje, Apocalipse Z, outro filme de zumbi aí. Não sei se vai ser terrorzão de medo, mas vai ser uma ação bem frenética, com tensão. Pelo menos foi o que pareceu no trailer. É um filme aí que vai acompanhar a história de Javier, ali na Espanha. Ele tá de luto aí pela perda da esposa, só vive ele, recluso com um gato. E aí a irmã dele chama ele pra ir morar lá nas Ilhas Canárias. Ele tá pra ir, mas aí começa esse apocalipse zumbi. O trailer me passou muito uma atmosfera de game mesmo, sabe? Parece aqueles jogos de zumbi que você constrói as barricadas e tudo mais, sai por aí pra explorar. Me pareceu muito isso, então eu acho que vai ser bem ação mesmo, com uma tensão crescente ali por conta dos zumbis. Acho que vale a pena demais assistir. Sé que teníamos todo el tiempo del mundo. Dime la verdad. Somos prisioneros, no preguntes más. Se você chegou até aqui e ainda não deu seu like, mano, dá o likezão aí, comenta pra fortalecer o canal. E toda semana a gente tá aqui, se você quiser fazer parte é só se inscrever, fechou? Então assista algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela ou clica no link na descrição, fechou? Até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus, falou!